a opinião da nossa galera, da nossa audiência, sobre essa questão envolvendo o Augusto Melo e também a Vai de Bet. Uma novela daquelas que ganha capítulos a toda semana. E olha, é aquela confusão maravilhosa mesmo de uma boa novela mexicana, viu? A situação de momento é a seguinte. Informação do Fantástico ontem, né? O Ministério Público levantou a investigação. Lembrando que o Ministério Público tem também a função de investigar nesses casos, e quem faz o julgamento é o juiz, quem faz o julgamento é o líder da corte, enfim, né? E tem várias instâncias para isso acontecer. Nessa oitiva, os dois intermediários que trouxeram a Vai de Bet para o Corinthians disseram que não receberam R$1 da comissão de 25 milhões presente no contrato. Que essa comissão foi paga de modo indevido para o Alex Cassundé, que tem uma empresa, a rede social mídia, que foi uma das representantes dentro do contrato. E o que eles disseram em relação a essa tratativa com a presidência do Corinthians e o trâmite entre a Vai de Bet e o Corinthians? Esses dois intermediários falaram o seguinte: nós colocamos na mão do Augusto Melo e do diretor do Corinthians, o Carlinhos, o valor fechado, a contratação da Vai de Bet, tudo feito. O Carlinhos, que é diretor, isso na hora dessa reunião, o Augusto Melo já tinha ido embora, ele falou, o Corinthians só aceita negócio com uma empresa que já esteja dentro do quadro do clube. Então, não vai ser possível colocar a empresa de vocês como intermediária, mas a gente coloca essa outra empresa como intermediária dentro do negócio. Os dois intermediários falaram, quando isso aconteceu, nós já tínhamos certeza que provavelmente a nossa comissão não seria assegurada. Nós não colocamos a Vai de Bet no Corinthians por torcer pro Corinthians, mas sim por visar o lucro. Ponto. O Augusto Melo respondeu falando que não, isso nunca aconteceu, ele não conhece esses intermediários, e o Cassundé, por sua vez, falou que sim, ele seria o intermediário, até por conta de já ter negócios com o clube e ter um nome firmado no contrato. Resposta do presidente da Vai de Bet. Falou, eu negociei diretamente com o Corinthians. Então, são 3 versões diferentes e nós temos a verdade por trás disso. É isso que nós vamos acompanhar nas próximas semanas. Por que eu estou fazendo toda essa explanação, Guipa? Porque este processo está sendo colocado à mesa para a votação do impeachment, que deve acontecer já nas próximas horas, nos próximos dias. Lembrando que esse processo de impeachment do Augusto Melo foi previsionado no último ano, né? Foi tentado no último ano por parte dos conselheiros do Corinthians. A torcida fez muita força naquela oportunidade em dezembro. Era um momento delicado para o time dentro das 4 linhas, impediu a votação do impeachment. E agora ele volta a ser notícia nos bastidores do Corinthians. Bom, para mim continua sendo um golpe sujo e nojento orquestrado pela oposição do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos supor que tudo isso seja verdade. Isso não é, na minha opinião, o caso de impeachment. Já tivemos coisas muito maiores dentro do Corinthians envolvendo aquela época os que estavam no poder, e nada disso aconteceu, e que hoje estão na oposição. André Sanches, quando comandava o Corinthians, fez coisas piores. O Duílio Monteiro Alves fez coisas piores. O Corinthians era uma casa arrasada, uma bagunça extrema quando Augusto Melo chega, e ele, mesmo sem a experiência que ele tem, ele consegue fazer com que o Corinthians melhore, consegue passar um pouco mais de profissionalismo para a equipe, e Corinthians agora, que vive um momento interessante, tem que passar por uma situação como essa. E assim, nada me surpreende que a Rede Globo de televisão esteja fazendo uma matéria como essa e criticando o presidente do Corinthians, ou deixando as evidências muito mais ligadas ao erro do presidente do que qualquer outra coisa. Porque o Corinthians, para quem não sabe, foi o único time dos maiores em termos de audiência que bateu de frente com a emissora que monopoliza o futebol e o esporte há muito tempo e fechou com a Record. O Corinthians fez isso. E quem que era o presidente do Corinthians nessa época? Augusto Melo. Em algum momento, quando a oposição estava comandando o Corinthians, existiu a possibilidade do Corinthians fechar com uma outra emissora? Porque a TNT Esportes, por exemplo, fez Campeonato Brasileiro, em momento algum foi conversado com a TNT. Agora que chega um novo presidente, que tira o sistema, ou tira um pouco do sistema corrupto dentro do Corinthians, a gente vê uma matéria como essa da Rede Globo. Então, assim, com todo respeito, não me surpreende em nada. E para finalizar, o Augusto Melo é o melhor presidente da história do Corinthians? Não é.
Longe disso e não será. Mas é melhor do que a oposição que estava no poder. Qual que é o futuro do Corinthians ideal? Que em 2026 o Corinthians coloque uma pessoa melhor ainda do que o Augusto, mais pronta ainda do que o Augusto, para aí sim o Corinthians nadar de forma direta para a maré do sucesso, para a conquista de títulos, para uma organização do clube. O Corinthians é gigante, precisa ter um time organizado, um clube organizado. E para que isso aconteça, o Augusto tem que permanecer até 2026. 2026 vem o presidente melhor, que conhece mais ainda de futebol, para aí sim o Corinthians voltar aonde nunca deveria ter saído. Assim, eu concordo em boa parte do que o Guipa disse, mas é importante ressaltar que me parece, assim, hoje pintam o Augusto Melo como um criminoso, e não é isso que me parece ser, né? Eu acho que todo o imbróglio envolvendo a Vaidbet muito entra na inexperiência do Augusto Melo do que propriamente na picaretagem do Augusto Melo. Mas que existem picaretas no Corinthians, isso não temos a menor dúvida, né? Não à toa, depois desse início conturbado, inclusive o Carlinhos, que foi citado na reportagem, já foi demitido do Corinthians, ele era um dos diretores da equipe, então me parece que o Augusto Melo tenta dar uma resposta não só para o público, mas também para a torcida, falando, ó, se tem alguma coisa suja aqui dentro, eu serei o primeiro a investigar. Eu seria o primeiro a lutar contra e tentar colocar a vera e as claras a situação nos bastidores e aquilo que existe de verdade e de inverdade em relação a essa tratativa com a Vaidbet. O problema é que essa negociação está pavimentando o caminho para essa agenda golpista dentro do Corinthians. Não é exagero dizer não. Duílio Monteiro Alves, propriamente o André Sanches, Mário Gobi, Companhia Limitada, aproveitam esse momento de instabilidade para tentar retomar na marra o poder. Isso não pode ser aceito, cara. O processo de impeachment, isso eu digo assim, como cientista político, tá? De formação. Um processo de impeachment, seja ele em qualquer esfera, ele precisa ser muito bem amarrado. Não votado apenas do prisma do que o Augusto Melo pode ou não fazer enquanto presidente do Corinthians, mas sim baseado nos fatos. Se houver sim a comprovação de crime por parte do Augusto Melo, que ele saia imediatamente do clube. Mas tampouco a justiça comum conseguiu concretizar nenhum tipo de investigação, não se chegou a nenhum tipo de resultado, não houve nenhum julgamento, não houve o trâmite legal da lei, não houve o trânsito e julgado ainda do processo envolvendo o Augusto Melo, a Vaidbet, o Corinthians e os seus representantes. Então me parece que o Conselho do Corinthians, nesse momento, se coloca acima da justiça comum. Como se os conselheiros, a patotinha, meia dúzia de conselheiro que está juntando pó na história do Corinthians, tivesse autoridade e, digo mais, competência para avaliar uma questão legal puramente do âmbito civil. Sim. Não propriamente do critério desportivo. Então isso é tapetão, cara. Sim. Isso é ridículo. E outra, o que mais me preocupa ainda é que o Corinthians é taxado como o time do povo. Se o Augusto Melo for votado hoje e ele for afastado por conta da votação do Conselho, mostra que o Corinthians não é o time do povo. O Corinthians é o time do Conselho. Conselho esse que não torce pro Corinthians, torce pro seu bem-estar. Não é possível que as pessoas não estejam vendo que o Corinthians vem melhorando a cada dia. Não é possível que as pessoas não estejam vendo que todas as notícias veiculadas contra o Corinthians, que está fazendo um bom trabalho dentro de campo, elas são soltadas, ventiladas, veiculadas, sempre próximo de alguma decisão importante envolvendo a saída do presidente Augusto Melo. Não é possível que tem torcedor do Corinthians, que se diz torcedor do Corinthians, que ainda defende a possibilidade de um impeachment. E isso só acontece porque aqui no Brasil, e infelizmente aqui no Brasil, eu amo o Brasil, eu amo meu país, mas o problema do Brasil são os brasileiros. Os brasileiros estragam o nosso país. Aqui no Brasil, a casa da mãe Joana, ela tá de porta aberta para você fazer o que você bem entender. Vídeo que aconteceu na presidência da República. Nós tivemos o impeachment e a moça foi sequer julgada, ou sequer fizeram uma investigação em cima dela, porque ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Ninguém sabe, nem ela sabe até hoje como ela entrou e nem como ela saiu. Então assim, se na presidência da República a gente viu um caso como esse, você acha que dentro do Corinthians isso não vai acontecer? E acontece porque as leis são falhas. Acontece porque as leis são frágeis. Enquanto não houver uma lei forte para colocar bandido na cadeia, para as pessoas responderem por aquilo que eles fazem, por agir de má fé, prejudicando uma instituição, isso vai continuar acontecendo. E é o fim da picada.
Você que é torcedor do Corinthians, faz parte do conselho. Se você votar a favor do impeachment e afastamento do Augusto, pode ter certeza que eu tenho absoluta certeza que você não é torcedor da porra do Corinthians. E assim, vamos ser bem realistas aqui, um colegiado de 300 pessoas, 300 conselheiros o Corinthians tem, e outros clubes aqui em São Paulo às vezes até superam esse número porque tem um conselho vitalício, que é dado à vida. A pessoa vai lá com 130 anos ainda tem a porcaria do título de conselheiro e não acompanha o caminhar dos anos, né? E tenta prender a equipe dentro daquelas amarras que a gente bem conhece. A quem serviria hoje o impeachment dentro do Corinthians? É uma pergunta que o torcedor corintiano comum tem que se fazer. Você que vai no estádio, você que contribuiu para a vaquinha, você que está colocando o seu dinheiro para tentar sanear a parte econômica do clube, a quem interessa o impeachment agora? Porque essa agenda é levantada não de uma hora para outra, né? Mas dentro do primeiro ano de administração. Será que Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves, será que propriamente o Andrei Sanches tiveram uma posição tão ilibada como presidentes, tão corretas como presidentes, que eles jamais mereceriam ter o processo de impeachment aberto ou qualquer tipo de investigação interna? Por que isso não aconteceu nas últimas administrações que endividaram o clube, que cresceram 100% da dívida? 100%. Duas administrações, tá? Duílio Monteiro Alves e Andrei Sanches cresceram em 1 bilhão a dívida. Isso tá claras, isso se vê à luz do dia, em praça pública, não é fato novo que eu tô trazendo aqui. Quando que esses caras vão responder? Será que o conselho, esses 300 membros do Conselho do Corinthians jamais pararam para pensar em tentar investigar alguma coisa nas entranhas